Bom dia, pessoal. Então, para quem está assistindo esse vídeo, nós ainda estamos em pandemia. Então essa é a razão que em vários momentos aqui a gente está seguindo todas as recomendações possíveis de utilizar máscara, sempre está utilizando também álcool gel. E o principal objetivo é a gente fazer essa visita técnica em formato virtual. Então é a visita a uma estação de tratamento de efluentes de um condomínio. Então, é uma estação de tratamento em um condomínio. A engenheira Carliandra está nos acompanhando aqui também, vai explicar, porque ela é uma das responsáveis, né, pela operação da estação. Então a gente vai mostrar como que essa estação ela funciona a partir de agora e principalmente é importante que vocês façam uma relação, uma comparação com o que a gente estudou durante a disciplina. A primeira parte do tratamento, ela se inicia com a chegada do efluente que vai ser tratado na estação. Como eu havia falado anteriormente, aqui nós estamos em um condomínio. Então todos os efluentes líquidos, né, os líquidos que são gerados nesse condomínio, eles são trazidos até essa primeira etapa da estação, que é chamada a etapa de pré-tratamento. Quando o efluente chega na estação, primeira etapa é a etapa de pré-tratamento. Então os líquidos que chegam aqui, esse efluente, ele vai passar por uma etapa de gradeamento. Esse gradeamento, ele impede que resíduos sólidos e semissólidos eles entrem no processo, porque o objetivo de uma estação de tratamento de efluentes, de uma estação de tratamento de águas residuárias, é tratar apenas os efluentes. Então toda essa primeira etapa aqui, que vocês estão acompanhando, ela tem grades para reter esses sólidos e semissólidos e também uma caixa para retenção de gorduras. Esse gradeamento ele tem uma limpeza, os operadores eles vêm aqui fazer a limpeza para que a grade ela não fique obstruída durante a operação. Passando do gradeamento, então, o efluente ele chega nessa parte aqui, na qual ele vai ser bombeado até os reatores, para que de fato se inicie o processo de tratamento de efluentes. Bem, pessoal, é importante ressaltar que alguns materiais não devem ser utilizados, certo? Nos sistemas de tratamento. Um deles, né, que a gente pode ver, é aqui esse ferro. Esse material, o material correto a ser utilizado deveria ser ou um inox, ok? Ou fibra de vidro, porque como a gente pode ver, vai acontecer a oxidação. Porque todo efluente que vem, mesmo sendo um efluente bruto, ele gera sim, mesmo em pequena quantidade, certo? Gases que promovem aí a oxidação desse material. Então, com o passar do tempo, né, como a gente pode ver, ele vai danificar, certo, as estruturas, podendo aí levar a outros transtornos, né? Então, o ideal é utilizar materiais que não tenham, que não são passíveis de oxidação. A partir desse ponto, nós vamos mostrar como que funciona o tratamento do efluente por dois métodos, o método aeróbico e o método anaeróbico. Não é todo condomínio que tem acesso a duas formas de tratamento conjuntamente. O mais comum é que os condomínios eles utilizem apenas os reatores UASB, que é esse reator que vocês estão vendo aqui ao meu lado. E em estações que fazem tratamento de bairros, localidades maiores, utilizam geralmente tanques de aeração, que é o tratamento aeróbico. Então eu vou passar a palavra um pouquinho agora para a Carly,
e ela vai explicar como que funciona esses dois processos, esses dois reatores. Bem, pessoal, como o professor Jorge tinha mencionado, né, aqui nessa estação de tratamento a gente vai ter dois processos seguidos que são utilizados, certo, para a remoção da carga do efluente, né, do esgoto. O primeiro processo que a gente utiliza é o processo anaeróbio, ok? Sem a introdução de oxigênio. Esse reator, né, ele foi dimensionado para a vazão do condomínio, então é uma vazão específica a depender da quantidade de pessoas que tem no condomínio, dos apartamentos, de um padrão, né, que a gente tem em literatura de consumo diário, né, de água por pessoa. Então, a partir desse cálculo, a gente consegue definir a vazão desse sistema, né, e dimensionar os reatores. Esse reator vai funcionar da seguinte forma: ele é um ASB, certo? De fluxo ascendente. E o que isso quer dizer? Todo o efluente que vem dali do pré-tratamento, certo? Ele entra no reator pela parte de baixo, pelo fundo do reator, ok? E a partir do fundo, ele vai subindo até chegar à parte superior do reator, onde a gente vai ter algumas lamelas, né, que vão ali barrar a passagem do sólido mais grosseiro, ok? Então vai sair um efluente já clarificado. E como é que esses sólidos, essa matéria orgânica vai conseguir ser removida aqui? Porque aqui nessa parte inferior do reator, a gente vai ter o que a gente chama de manta de lodo, certo? Todo o processo anaeróbio, né, o ASB, ele vai depender de uma boa manta de lodo, ou seja, uma quantidade significativa, certo, de lodo mais denso, que vai estar ali presente os micro-organismos que vão consumir, certo, a matéria orgânica. Então, fazendo com que o efluente saia com menos carga, né, e menos poluidor. Então, à medida que o reator ele vai operando por fluxo ascendente, como a Carly falou, o efluente ele entra pela parte de baixo, vai enchendo o tanque lentamente, esse fluxo ascendente. Então o lodo ele vai se depositando. Então, à medida que o efluente ele vai subindo pela parte interna do reator, pelo fluxo ascendente, o efluente em contato com esse lodo, que possui micro-organismos anaeróbios, promovem o tratamento do efluente. Então ele sai no topo do reator já com a eficiência de tratamento para seguir em direção ao segundo reator, que é o reator aeróbio. Outro detalhe importante para se falar sobre o reator ASB é que muitos deles possuem recheio. No caso desse reator e de muitos reatores que estão sendo construídos no momento, o leito é gerado dentro do próprio reator. Isso economiza tanto na construção quanto na manutenção do reator. Bem, pessoal, outro fator muito importante, certo, para uma boa operação e para garantir uma boa eficiência do reator é constantemente, certo, periodicamente, ser dada uma descarga de lodo. Então, essa manta que a gente mencionou para vocês, né, que permanece aqui no reator, obviamente, com o passar do tempo, ela vai aumentando, porque quanto mais esgoto eu coloco nesse meu reator, né, mais micro-organismos eu vou gerando e eles vão se multiplicando. Então, essa manta também vai aumentar. Só que essa manta não pode ficar muito grande, ela não pode, né, ocupar todo o espaço do reator. Ela tem que ficar concentrada na parte inferior, porque lá em cima eu preciso de um efluente clarificado. Então eu preciso de um efluente com menos sólidos e suspensão, ok? Então, sempre que necessário, tem que ser feita uma verificação,
certo? Desse nível de lodo, se ele está muito alto. E se ele estiver muito alto no reator, deve ser feita uma descarga, certo? Para remover parte desse lodo e aí conseguir manter a eficiência do processo. Então, pessoal, a gente já mencionou, né, sobre a questão do lodo, né, da manta de lodo que a gente tem que ter aqui no reator WASB, né? E como a gente tem que controlar essa manta, né, para que ela não fique muito alta no nosso reator e prejudique ali a nossa eficiência. E aqui é a forma que a gente tem, né, para fazer essa verificação. Aqui a gente chama de torneiras para tomada de amostras, pessoal. Então, quando a gente quer fazer, por exemplo, né, uma análise do reator, eu faço coleta em vários pontos do reator, lá em cima, no meio do reator, no fundo do reator, certo? Com essas tomadas eu também posso verificar a altura do lodo. Então, olha, cada torneira vai ter uma altura diferente. Olha só, pessoal, a primeira torneira tem, né, 0,5 metros, a segunda 1,25, a terceira 2,7 e a quarta torneira 4,80, certo, pessoal? Então, essas alturas diferenciadas vai poder nos dizer onde está, né, a nossa manta de lodo. Então, sempre que a gente vai abrindo a torneira, a gente vai verificando se aquele efluente que está saindo muito grosso, muito denso ou mais clarificado. Sempre que eu observar a saída desse efluente mais denso, certo? Mais pastoso, mais escuro, é porque eu já vou estar mais próximo da minha camada, certo? Da minha camada de manta. Então eu tenho que verificar para que ela não fique muito acima no meu reator. Continuando aqui, esse é o reator aeróbio. Então, primeiro o efluente passou pelo reator anaeróbio e seguiu para o tratamento no reator aeróbio. A diferença aqui é que aquele tanque ele não tem aeração, pelo fato dos micro-organismos que estão atuando lá eles serem anaeróbios. Já aqui é necessário que haja aeração, porque os micro-organismos que vão fazer o tratamento eles são aeróbios. Então aqui no tanque de aeração, da mesma forma como no reator anterior, os micro-organismos vão fazer o tratamento do efluente. A diferença é exatamente o que eu havia comentado anteriormente, que aqui existe aeração porque os micro-organismos eles são aeróbios. Então o efluente ele passa um tempo em contato com esses micro-organismos e depois ele é retirado com eficiência de tratamento ainda maior do que ele saiu quando estava no reator anaeróbio. Então, pessoal, aqui no reator aeróbio, como o professor Jorge já havia mencionado, o processo ocorre por meio da introdução do oxigênio, certo? Então é importante a gente frisar algumas outras características dele. Diferente do reator anaeróbio, né, que a gente não tem introdução do oxigênio e a gente tem ali a formação de uma manta no fundo desse reator, neste reator aeróbio não existe a formação dessa manta, certo, pessoal? Exatamente porque a gente utiliza ali, né, sopradores, aeradores ou bombas para introduzir e mexer esse efluente. Então todo o sólido fica, na verdade, em suspensão, ok? E diferente daquele reator, do reator anaeróbio, esse reator, né, que tem a introdução do oxigênio, ele não tem fluxo ascendente, certo, pessoal? Todo o efluente que sai tratado do primeiro reator, né, entra por cima dele, certo, pessoal? Segue por cima para esse segundo reator, que é o aeróbio. Essa aqui é a imagem superior do reator. Então vocês podem ver que ele fica fechado, mas tem as entradas aqui para manutenção e ali a saída de gases. Essa daqui é a parte superior do reator. Essa daqui é a parte superior, o topo do reator WASB. Essa daqui é a parte superior do reator
aeróbio. E lá no fundo é o topo do decantador, que a gente vai explicar mais à frente. Depois que o efluente sai dos dois reatores, ele vem então para a separação da fase líquida e a fase sólida, que acontece aqui no decantador. Então aqui no decantador, a fase sólida ele fica retida e vai se decantando pela ação da gravidade na parte inferior do decantador, e o líquido já tratado ele sai pela parte superior. Mais à frente nós vamos falar como que acontece com o lodo. Depois que o efluente já tratado pelo processo biológico passa no decantador, a fase líquida vem para desinfecção. Aqui nessa estação é utilizado cloro, que é colocado dentro desse tanque em forma de pastilhas de sais de cloro. Então o efluente ele entra em contato com essas pastilhas, vai se dissolvendo e assim se promove a desinfecção desse efluente que já passou pelo processo biológico, passou pela decantação para separação de fases e chega nesse tanque de desinfecção para depois seguir para as últimas etapas, que são as etapas para a destinação desse líquido tratado para reuso. Como o professor Jorge já falou para vocês, né? Depois de ele passar por todo o processo de tratamento, né, reator ASB, o reator aeróbio, ele segue para, né, o decantador, onde vai ter a separação, como ele já havia mencionado. Só que parte desse lodo que decanta nesse reator, ele retorna para o reator aeróbio. Por quê? Porque esse lodo, pessoal, que decanta aqui, né, que é proveniente desse tratamento, que é seguido desse tratamento aeróbio, ele tem presente dentro dele, né, os micro-organismos que ajudam, que auxiliam ali no processo de tratamento, certo? Consumindo a matéria orgânica. Então, eu faço o retorno desse lodo, de parte desse lodo, né, periodicamente para o reator aeróbio, para que eu consiga aumentar a idade do lodo e assim aumentar a minha eficiência no processo. Então, pessoal, esses dois processos têm diferentes eficiências, certo? O processo aeróbio, ele é um processo que tem mais eficiência, certo, do que um processo anaeróbio. Não tem nenhum problema se em uma estação a gente tiver só um dos processos, tá? Que acontece, ter só o anaeróbio ou ter só o aeróbio, certo? Eles sozinhos conseguem atingir a eficiência adequada para a destinação final do efluente, certo? Mas, obviamente, combinados, né, você consegue aí manter uma eficiência bem maior e mais garantia no processo. Todo lodo, pessoal, que é retirado, né, que é descartado, seja do decantador, tá? Ou da monta do reator, o ASB, ele é destinado a esse tanque aqui. Então, sempre que a gente dá descargas nos lodos, certo? Que a gente não vai utilizar mais, ele é destinado para esse tanque e é removido periodicamente, certo? Por um caminhão, limpa a fossa e é dada a destinação adequada. Pessoal, é importante também que nas estações de tratamento a gente tenha estruturas de apoio, certo? Como a gente vê aqui, a casa de bombas, certo? Aqui dentro a gente vai poder, além de guardar alguns materiais, equipamentos que são utilizados na manutenção e operação do sistema, certo? Fica também guardado e resguardado os painéis de controle que comandam todos os equipamentos que são utilizados na estação, seja as bombas da elevatória, seja a bomba ou soprador do tanque, né, de aeração, ou seja a bomba de recirculação do decantador. Chegamos finalmente na última etapa dessa estação, que é a etapa que trata o efluente, que já foi feito o pré-tratamento para a retenção de sólidos e semissólidos, já passou pela etapa biológica com reator
o ASB anaeróbico e com o reator aeróbico, passou pelo tanque de decantação, passou por um processo de desinfecção e chega para a última etapa, onde esse efluente será preparado para reuso. Esta opção, ela também não é muito frequente em todos os tratamentos, em todos os condomínios. Então vocês podem ver que essa visita que a gente está fazendo, nós estamos acompanhando um processo que é bem completo. E reutilizar a água, ela é essencial quando a gente sabe que hoje a água ela está se tornando escassa em vários lugares. O próprio tratamento da água para consumo e para uso da água, ele é um tratamento que cada vez mais está se tornando caro, né? Custa dinheiro fazer esse tratamento. Então é importante ter esses processos de reuso da água para que esse efluente que foi tratado, ele possa ser utilizado de alguma forma. Então ele chega nessa etapa de reuso e o que é que acontece aqui? Ele vai passar mais uma vez por uma etapa de cloração. Por quê? Depois que o efluente ele sai de uma estação de tratamento, ele obedece todos os padrões para que ele possa ser descartado, por exemplo, em algum curso d'água. Só que quando nós estamos lidando com efluentes que vão para reuso, quer dizer que esse efluente ele vai estar próximo à circulação de pessoas. Então essa água ela pode ser reutilizada para rega de jardim, às vezes, para lavar calçadas, né, para o serviço interno do próprio condomínio. Então, como essa água ela vai ter contato com as pessoas, ela precisa passar por um reforço nesse processo de cloração, que é exatamente o que acontece aqui. Dentro dessa casa tem 2 tanques, onde o efluente que já foi tratado passa por esses 2 tanques e entra em contato novamente com pastilhas de cloro, para que depois daqui ele saia como efluente, como água própria para reuso, né? Então é chamada de água para reuso. Bem, pessoal, aqui é dentro da casinha de reuso, tá? São 2 caixas d'água, ok? Reforçadas, né? Em materiais adequados. Essas 2 caixas recebem mais cloro, como o professor Jorge já havia falado, né? Para que possa ser reutilizado. O que não é reutilizado, pessoal, né? É lançado normalmente no corpo receptor, porque ele já passou pelo processo e já está atendendo o que preconiza a legislação, certo? Então, quando não se é reutilizado, quando não se utiliza toda essa água, né, que foi produzida, ela é lançada em corpo receptor. A gente chega ao final, né, de fato, de todo o processo, que é aqui o reuso da água, né, que foi tratada, do efluente que foi tratado. Tem essas torneiras, pessoal, né, distribuídas em todo o condomínio, certo? Para auxiliar na rega de toda a área verde do condomínio. Eles utilizam sim essa água para rega, ok? Mas é muito importante fazer a identificação, certo? Dessa reutilização. Porque obviamente essa água, né, não tá própria para consumo. Você deve evitar um contato direto com olhos, boca, certo? Pele. Mesmo passando por todo o processo de tratamento, obviamente ainda pode ter resquícios, certo? De alguma bactéria, algo que possa trazer alguma patologia, ok? Então, por isso, a utilização dessas plaquinhas, certo? Identificando que é água de reuso e informando que é água não potável, certo? Que não que é proibido aí o consumo. Então tá alertando as pessoas para que não estejam, né, utilizando essa água de reuso inadvertidamente. Como o professor Jorge falou, essa água de reuso ela só pode ser utilizada para alguns fins específicos, certo? Porque ela ainda vai ter ali um potencial, né, de gerar alguma contaminação. Então, por isso, né, é muito importante ter esses alertas, ok? Pessoal, aqui a gente encerra essa visita virtual
esse vídeo vai ficar disponível para vocês assistirem. E agradecer a participação da engenheira Carliandra. Qualquer dúvida vocês podem escrever para o meu e-mail, filhojorge@outlook.com, e podem entrar em contato também com a Carly. Exato, pessoal. Qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, certo? Pode entrar em contato pelo e-mail, Carly, com 2 L's e Y, _santos@hotmail.com. E é isso, pessoal. Bons estudos. Tchau.